Louve ao único que a morte venceu. Ele é Deus, Ele é bom, Ele é Cristo. Louve ao único que a morte venceu. Ele é Deus, Ele é bom, Ele é Cristo. Sua voz me ouve ao único que a morte venceu. Ele é Deus, Ele é bom,
Santa majestade, Santa majestade, Santa.
contigo pra sempre, contigo pra sempre. Então leva-me mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração, pois teu amor é bem mais doce do que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Então leva-me mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração, pois teu amor é mais doce do que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração, teu coração. Quão grande é o teu amor por mim. Quão grande é o teu amor. Quão grande é o teu amor por mim. Quão grande é o teu amor. Quão grande é o teu amor por mim. Quão grande é o teu amor. Quão grande é o teu amor por mim. Quão grande é o teu amor. Quão grande é o teu Leva-me mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração, o seu amor é bem mais doce do que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Teu coração, quero conhecer teu coração.
sou teu, eternamente teu, completamente teu. Nunca me abandonou, o teu amor me conquistou e eu sou teu, eternamente teu, completamente teu. Nunca me abandonou, o teu amor me conquistou e eu sou teu, eternamente teu, completamente teu.
eu queria falar um pouco sobre... Eu tenho viajado para vários lugares do mundo, e eu tenho viajado em muitos lugares do Brasil, e eu tenho conversado com jovens nesses lugares. E o que eu tenho reparado é que muitos desses jovens, eles chegam para mim e falam assim: André, eu estou totalmente frustrado com a minha vida cristã, eu estou totalmente frustrado com tudo aquilo que está acontecendo, eu não consigo mais, eu estou desanimado. E de certa forma eu posso falar que muitas das vezes que eu andei e conversei com essas pessoas, o que acontecia era que eu ficava perguntando: Deus, por que isso tem acontecido tantas vezes? Por que eu vejo tantos jovens frustrados com a sua própria vida? Por que eu vejo tantos jovens tristes com aquilo que o Senhor tem feito? E sabe, o que acontecia era que, nesse momento que eu comecei a orar, Deus começou a falar comigo sobre o estilo de vida que nós levamos. Sabe, e o que acontece é que nós somos uma geração profética. E como nós somos uma geração profética, Deus, Ele tem mostrado para as nossas vidas aquilo que nós vamos vir a ser. Deus, Ele tem derramado e tem mostrado o chamado da sua vida. Deus tem mostrado o objetivo daquilo que você nasceu para fazer. Deus, Ele tem mostrado o que você vai ser daqui a 10, 15, 20 anos. Deus, Ele tem mostrado o chamado e aquilo que Ele escolheu e exatamente o motivo pelo qual você nasceu. Só que qual é o grande problema? É que nós não entendemos que nós somos seres anacrônicos. O que é um ser anacrônico? Nós vivemos hoje, no ano de 2014, só que a nossa vida, o nosso espírito, ele está focado em 2020, 2025, porque é lá que Deus mostrou o que nós vamos ser. E muitas vezes o nosso espírito olha para aquilo que nós vamos ser, e nós simplesmente olhamos e falamos assim: cara, eu quero aquilo, eu sonho com aquilo, mas a nossa realidade, o nosso corpo físico está em 2014. E quando nós olhamos para a nossa realidade hoje, nós ficamos frustrados e falamos: Deus, por que eu não chego naquele lugar? Por que eu não sou desse jeito? Por que eu estou tão longe do chamado? Por que eu estou tão longe daquilo que o Senhor me chamou para ser? Isso tem causado frustração no meio dos jovens, isso tem causado frustração no meio do povo de Deus. Mas o que eu sinto de Deus é que é claro que nós temos que ir sempre para um novo nível, e sempre andar de glória em glória, e sempre mais fundo e mais profundo na presença. Só que também nós temos que entender a fase da vida que nós vivemos. Porque quando nós entendemos a fase da vida em que nós vivemos, nós começamos a ser gratos por aquilo que nós temos vivido. Sabe, eu amo querer mais, eu quero ir mais fundo, eu quero coisas novas, mas nem por isso eu deixo de ser grato hoje por aquilo que eu sou. Eu deixo de ser grato hoje por aquilo que, sabe, Deus tem feito já na minha vida. E eu comecei a pensar e orar a respeito disso, e Deus começou a me falar muito sobre a vida de Moisés. E o que eu vou falar hoje é um paralelo da vida de Moisés com um pouco do nosso andar cristão, um pouco daquilo que nós temos vivido. Eu quero convidar você a abrir o seu coração hoje, sabe, e entender e se autoanalisar e falar assim: cara, em que fase da vida que eu vivo, que fase da vida que eu estou hoje? Sabe, talvez, eu quero começar hoje, na verdade, com o passo número 1. Assim como você e eu, nós nascemos um dia, Moisés também nasceu. E muitas vezes, o que eu tenho visto aqui, a gente tem muita vontade de sair correndo, mas a verdade é que talvez você hoje seja um bebezinho. Talvez você hoje seja aquele recém-nascido que você não vai conseguir correr, você não vai conseguir pegar e brincar de pega-pega, talvez. Mas você está numa fase hoje de ficar tranquilo, deitado, sabe, ficar sossegado ali. Moisés, quando ele nasceu, existia um decreto e o faraó queria matar todos os filhos do povo hebreu. E o que acontecia é que a mãe de Moisés olhou para ele e falou assim: cara, eu não posso deixar meu filho morrer. E ela pegou aquele bebê, colocou aquele bebê dentro de uma cestinha e colocou no rio. Sabe, quando eu prego essa mensagem, algumas vezes eu pergunto se tinha algum pai, e obviamente nenhum pai colocaria o seu próprio filho numa cesta no rio. Só que o que acontecia é que mesmo aquele bebê no rio, aquele bebê foi boiando, e a mão de Deus foi cuidando daquele bebê. Imagina um bebê boiando numa cesta, o que pode acontecer? Mas não, Moisés, ele foi boiando tranquilo. Ele foi indo, ele foi indo, ele foi indo. Até que chegou um momento onde ele encontrou a filha do faraó. E ela pegou aquele bebê e cuidou dele.
Sabe, muitas vezes nas nossas vidas nós queremos sair correndo, nós queremos nascer e já sair correndo para as coisas de Deus. Mas talvez a fase da sua vida em que você vive hoje é a fase que você é um bebê boiando no rio. Cara, boia feliz. Seja feliz boiando, fica lá na boa. Olha para Deus olhando para você e fala assim: e aí, está boiando aí? Continua boiando. Seja satisfeito boiando com Deus. Porque talvez hoje você esteja na sua fase de simplesmente ser cuidado por Ele. E talvez você nem perceba a mão de Deus. Eu acredito que Moisés, boiando, ele nem via a mão de Deus carregando ele por aquele rio. Mas é inegável que a mão do Senhor estava sobre a vida dele. Mas se você hoje é um bebê, eu quero falar para você que vai ter um tempo na sua vida que você vai precisar crescer. Porque é o normal de todo ser humano crescer, é o normal de todo ser humano se desenvolver. E agora eu quero que você abra comigo em Gênesis, capítulo 3. Êxodo, desculpe, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Fala de um encontro sobrenatural que Moisés teve com Deus. Então Moisés, ele estava lá, ele cresceu no Egito, ele foi treinado no Egito. E de repente ele vê um egípcio maltratando um hebreu, e ele vai, ele defende aquele hebreu, e ele mata o egípcio. Ele fica com tanto medo que ele corre, e ele foge daquele lugar, ele foge do Egito, e ele vai cuidar de ovelhas. Eu estou encurtando bem a história, cheguei nas ovelhas, ele está lá cuidando das ovelhas, e um certo dia, em Êxodo capítulo 3, ele está andando pelo deserto, e de repente tem um arbusto ali, e aquele arbusto, ele pega fogo, mas ele não se queima. Eu fico imaginando a cena de eu andando no deserto e de repente eu olho para um arbusto e falo: uau, aquele negócio está pegando fogo. E tudo que pega fogo chama a nossa atenção. Deixa eu perguntar, será que você, o que você faria? Você ia parar e olhar e falar assim: nossa, um arbusto? Ia continuar andando? Tipo, legal. Não. Eu ia olhar para o arbusto e falar assim: cara, que negócio é esse? E eu ia ficar olhando, porque eu sou uma pessoa curiosa. E de repente eu ia olhar e ia perceber a mesma coisa que Moisés percebeu. Eu falei assim: cara, esse negócio está pegando fogo e ele não se queima. E eu ia ficar mais intrigado ainda. E quanto mais intrigado eu ficava, eu ia começar a andar para perto daquele arbusto. E eu ia olhar e falar assim: cara, o que é isso? E olha só o que acontece aqui. 3, versículo 1. E Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o lado oposto do deserto, chegando a Horebe, o monte de Deus. E o anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama de fogo numa sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas ela não se consumia. Então disse: vou me aproximar para ver esta coisa espantosa. Por que a sarça não se consome? Ele foi atraído pela curiosidade dele. Porque a presença de Deus e a glória de Deus, ele estava começando a se mostrar para Moisés. Talvez você esteja exatamente nessa fase, que é a fase onde você começou a ver a glória de Deus. Você começou a ver sinais, maravilhas, milagres. Você tem visto uma sarça que tem queimado na sua frente, mas ela não se consome. Você tem visto algo que é fora do normal. E aquilo vai te atrair. Só que se você tiver uma atitude de passar reto pela sarça, nada vai acontecer para você. Porque aconteceu com Moisés alguma coisa quando ele foi atraído por aquela sarça. No versículo 6, um pouquinho mais para frente, Deus, ele se apresenta para Moisés, sabe? Ele fala assim: eu sou o Deus de teu pai Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o seu rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Sabe, Deus, quando Ele faz os milagres, Ele atrai você para Ele, para que naquele lugar onde Ele te atraiu, Ele olha para você e fala assim: eu sou o seu Deus. Sou eu quem você esteve buscando durante tanto tempo. Eu sou esse Deus que está se apresentando para você hoje. E é nesse lugar que acontece uma coisa incrível. É nesse lugar, um pouco depois, eu não vou ler, mas você pode continuar lendo esse capítulo 3 inteiro. Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, eu tenho um plano para você. Eu tenho uma missão para você. A sua missão é sair daqui, voltar para o Egito
E quando você voltar para o Egito, você vai tirar o povo daquela escravidão e você vai levar um povo para uma terra prometida, uma terra que eu reservei para você. Sabe, talvez você esteja na sua fase de receber as promessas de Deus, você recebeu o seu chamado, você recebeu a sua missão aqui na terra. E talvez, assim como Moisés, você está com medo hoje. Porque Moisés, quando ele recebeu esse chamado de Deus, ele não colocou a malinha nas costas e falou assim, vou para o Egito. Não foi assim que aconteceu. Ele parou, olhou para Deus e falou assim, sério? Não, Deus, está enganado. Eu sou um cara de língua dura, eu sou um cara eu não consigo falar, eu não falo direito. E Deus fala assim, não, você vai conseguir. E Deus vai ir lá e faz um milagre para ele. Ele fala assim, Deus, mas eu não sou líder o bastante, acho que talvez você deve estar errado. Deus fala assim, não, é você mesmo. Oh Deus, eu não queria ir sozinho, não, tudo bem, leva Arão com você. Deus, mas como é que vai acontecer? E Deus começa a fazer milagres. Deus fala assim, coloca a mão no seu peito. E ele coloca a mão no peito dele. E ele tira, a mão dele está leprosa. Ele fala assim, meu Deus, cara. Ele coloca de novo, e ele coloca, e a mão dele está curada. Ele pega o cetro dele e fala assim, coloca seu cetro no chão, e ele vira uma cobra. E quando ele pega de novo, volta a ser aquele cetro. Sabe o que é isso? É Deus olhando para Moisés e falando assim, Moisés, eu vou estar com você todos os momentos em que você cumprir aquela promessa. E a mesma coisa que aconteceu com Moisés vai acontecer com cada um de nós. Quando nós andarmos para aquilo que Deus tem para as nossas vidas, os sinais e maravilhas vão começar a seguir. Os sinais e maravilhas vão começar a nos seguir. E talvez você comece, assim como Moisés, com pequenos milagres, pequenas coisas, uma dor de cabeça talvez. Talvez uma voz de Deus, uma frase espalhada ali, uma frase no nada. Mas à medida que você caminha com Deus, à medida que você caminha com Ele, à medida que você cumpre o seu chamado, vai existir um mar vermelho que vai se abrir na sua frente. À medida que você vai atrás do seu chamado, vai cair alimento e provisão do céu sobre a sua vida. Vai haver uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo que vai trazer direção para você. Mas para isso, nós precisamos começar a tomar o primeiro passo e falar assim, não, eu vou começar a andar para a promessa. E Moisés, ele vai para o Egito, ele tira o povo, tem as 10 pragas e tudo aquilo acontece. Então até agora nós falamos o quê? Primeiro, você nasce, boia feliz, como a gente estava conversando. Segundo, Deus se apresenta para você. Terceiro ponto, Deus te dá o teu chamado. O quarto ponto, ele está em Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19. Ele fala sobre os 10 mandamentos. E aqui é algo incrível. Porque muitas pessoas, elas têm o conceito errado de que os 10 mandamentos é algo ruim. Os 10 mandamentos são coisas para nos privar de várias coisas que nós poderíamos fazer. Só que eu não entendo às vezes as pessoas que falam, não, porque como pode haver liberdade se eu não posso fazer isso, se eu não posso fazer aquilo, se eu não posso isso, se eu não posso aquilo. Porque eu vejo os 10 mandamentos de Deus como um cuidado de Deus sobre a vida daquele povo. Era um cuidado de Deus. Imagina uma criança, eu lembro quando eu era uma criança, tem aqueles 2 buraquinhos na parede, sabe? Aqueles 2 buraquinhos que você coloca na tomada, que eu esqueci o nome agora, mas tudo bem. Meus pais olhavam para mim e falavam assim, você não pode colocar o dedo naqueles 2 buracos. É muito fácil olhar para meus pais e falar assim, nossa, como vocês são ruins, vocês não deixam eu colocar meus 2 dedos aqui, mas eu quero colocar meu dedo. Ou talvez no seu fogão, fala assim, está vendo esse negócio bonito que sai e é quentinho? Não coloca a sua mão ali nunca. Eu falo assim, não, mas eu quero. É tão brilhante, é tão legal, eu quero colocar minha mão lá. E meus pais falam, não, você não pode. Sabe o que é isso? É o cuidado dos nossos pais. Que é a mesma coisa que Deus fez com o povo. É um cuidado de Deus com o povo. Ele falou assim, você pode viver sua vida como você quiser? Você pode. Mas eu tenho essas regras que vão fazer com que você não se machuque mais para frente. Eu tenho essas regras aqui que vão fazer com que você chegue no chamado de Deus para a sua vida. Eu tenho essas regras que vão fazer com que você fique mais perto e mais próximo de mim a cada momento. E talvez depois que você recebeu o seu chamado, parece que as coisas ficam tão difíceis.
Sabe, fala assim, Deus, agora parece que está tudo travado, parece que não tem nada acontecendo. Por quê? Está tudo tão complicado, agora eu tenho regra, eu tenho que fazer isso, eu tenho que melhorar nisso, eu tenho que melhorar naquilo. Meus líderes falam que eu não estou bom o suficiente, o que eu faço? Cara, você tem que melhorar sempre. Todos nós precisamos trabalhar sempre nisso, e algumas regras, algumas leis, alguns mandamentos são coisas que vão nos levar para o nosso destino. E nesse lugar você tem duas opções na sua vida: ou você senta e começa a chorar e reclamar e fala assim, Deus mau, eu não acredito que você me trouxe até o deserto para ver um monte pegando fogo, e quando eu subo lá em cima, num convite do Senhor, eu volto com leis. Ou você pode olhar e falar assim, Deus, obrigado porque o Senhor me deu uma direção. Obrigado porque o Senhor tem me dado direções e regras que vão levar diretamente para o meu chamado. E quando nós entendemos que os mandamentos de Deus, eles são caminhos para os nossos chamados, nós continuamos evoluindo na presença. E enquanto nós caminhamos com Ele, enquanto nós continuamos a andar com Ele, as coisas vão mudando nas nossas vidas. E existe algo incrível que acontece. Chega um momento na nossa vida, como chegou na vida de Moisés, onde existe uma mudança muito grande. Porque pensa comigo que até esse momento, até agora, tudo que aconteceu foi Deus chamando Moisés. Então Deus vai e Deus cuida de Moisés boiando. Deus vai e Deus cuida de Moisés. Deus vai e Deus chama Moisés para a sarça. Deus vai e dá um chamado para Moisés. Deus vem e existe um monte pegando fogo, e Deus fala assim, sobe aqui que eu quero falar com você. E Moisés sobe. Mas vai ter uma hora na sua vida e na minha que isso vai ter que mudar. Não é só Deus que chama você para um encontro, mas você vai começar a olhar para Deus e falar assim, Deus, eu preciso e eu quero ver a tua glória. E nós começamos a buscar a glória do Senhor nas nossas vidas. Sabe, abre comigo em Êxodo capítulo 33. Esse é um dos pontos da vida de Moisés, para mim, que eu acho que é um dos melhores da história dele. Eu não acho que o Mar Vermelho seja o ponto mais importante da vida dele, mas esse ponto eu acho que é um ponto que muda muita coisa. Versículo 18 do capítulo 33 fala assim, e Moisés disse ainda, rogo-te que me mostres a tua glória. Versículos 21 a 23. E o Senhor prosseguiu, aqui está em um lugar próximo a mim, e ficarás aqui sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu te colocarei sobre a fenda da rocha, e eu te cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a minha mão, me verás pelas costas, mas ainda não verá a minha face. Sabe, vai ter um momento na sua vida, que Deus já se apresentou tanto para você, que você vai olhar para Deus e falar assim, Deus, eu preciso ir atrás da tua glória. Deus, eu rogo ao Senhor que eu veja a tua glória, eu rogo ao Senhor que a sua glória seja manifesta em mim e na minha vida, eu preciso ver o Senhor. E Moisés, ele começa a pedir a Deus, e Deus conhece tão bem Moisés, que ele olha e fala assim, ok Moisés, eu vou fazer isso por você, então eu vou te colocar atrás dessa rocha, vou passar e você vai ver as minhas costas, eu vou proteger você com a minha mão, para que a minha glória não te consuma. A bondade de Deus, Ele se mostra até o ponto de nós podemos aguentar a glória dEle. E Deus passa, e Moisés vê a glória de Deus naquele lugar. Você consegue imaginar quão glorioso ou quão grandioso é você olhar para Deus e falar assim, Deus, eu quero ver a sua glória, e Ele se mostrar para você? Cara, deve ser a sensação mais incrível do mundo, deve ser o lugar de maior alegria para nós, quando nós olhamos e clamamos que a glória de Deus venha no lugar, e Ele simplesmente aparece com toda a sua presença e toda a sua glória. E esse é o desejo do meu coração, esse deve ser o desejo da nossa geração, de ver a glória do Senhor invadindo a sua vida e a minha vida, e a glória do Senhor vai transformar o lugar onde você vive, a glória do Senhor vai transformar a sua universidade, vai transformar o teu trabalho, a tua escola, porque onde a glória do Senhor entra, ali há uma transformação. Não é possível que a glória do Senhor entre em um lugar e esse lugar continue o mesmo. Eu acredito nessa mudança. Só que o nosso problema é
que muitas vezes nós paramos no caminho. Sabe, talvez muitos de nós pararam no chamado. Eu falo assim, uau, que legal. Talvez alguns pararam nos milagres, talvez alguns pararam pedindo a glória de Deus. Mas existe algo melhor que a glória dele. Existe algo melhor do que eu simplesmente ver a glória do Senhor passando por mim de costas. E está aqui no livro de Números, capítulo 12, versículos 6 a 8. Números 12, 6 a 8. Então Deus disse: ouvi agora as minhas palavras. Se houver um profeta entre vós, eu, o Senhor, me revelarei a ele em visões e falarei com ele em sonhos. Porém, não é assim como o servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo frente a frente, ou boca a boca, ou face a face, não por enigmas. Cara, muitas vezes quando Deus fala com a gente fala assim, olha, eu estou tendo uma visão de um cachorro e não sei o que, você tem que explicar o que é o cachorro e por aí vai. Às vezes você tem uma visão de uma coisa estranha, você tem que explicar o que é. Ou você fala assim, Deus fala conosco em mistérios. Quem já ouviu isso aí? Tudo bem, você tem um profeta na casa, às vezes Deus vai fazer isso. Mas Moisés, ele chegou a um ponto em Números capítulo 12, que ele não era um profeta, ele era um amigo de Deus. Eu acho linda essa passagem, porque ela fala assim, se houver um profeta na casa, eu vou falar com ele por enigmas ou por sonhos, mas Moisés, que é fiel em toda a minha casa, Moisés, que é o meu amigo, eu falo com ele boca a boca ou face a face. Não por enigmas, não por mistério, mas com ele eu posso falar abertamente. Esse é o desejo do meu coração. Sabe, eu amo os milagres, eu amo sinais e maravilhas, eu amo tudo isso que Deus faz. Mas para mim nada disso se compara ao momento onde eu entro na presença dEle, eu converso com Ele, eu pergunto algo e Ele me responde, eu falo alguma coisa e Ele me responde, e Ele me pergunta alguma coisa e eu respondo, e eu crio um diálogo com Ele. Porque esse é o objetivo da minha vida. É olhar um dia e falar assim, Deus, eu sou o seu melhor amigo. Eu falo com você. E eu ouvi de Deus falando assim, com o André eu posso falar face a face. Com o André eu não falo por enigmas. Com o André eu não falo, sabe, em visões. Mas eu falo com ele face a face, abertamente, porque ele tem me conhecido. Esse deve ser o desejo da nossa geração. Esse tem que ser o objetivo das nossas vidas. Mas se você não chegou nessa fase, tudo bem. Se você é um bebê boiando, fica feliz, ok. Se você está vendo uma sarça, ok também. Se você está vendo as leis de Deus, ok. Só que entenda uma coisa, que ao mesmo tempo que você tem que ser grato e feliz com tudo aquilo que Deus tem te dado, você também é chamado para um novo nível. Você também é chamado para algo novo e um nível novo de relacionamento, intimidade e presença de Deus. Você é chamado para isso. Não é uma exclusividade de Moisés, não é uma exclusividade de uma ou outra pessoa, mas é um relacionamento que Deus criou para você e para mim. Eu creio que Deus ele tem levantado uma geração de jovens e de pessoas que são amigos dele, que não amam a Deus simplesmente pelo que Ele faz, ou pelo que Ele prometeu para cada um de nós. Mas nós somos amigos porque eu olho a face de Deus e eu desejo a face dEle. Eu creio que nós somos uma geração que tem intimidade, porque nós simplesmente respondemos a um chamado dEle para nós, a um chamado de relacionamento e intimidade. Eu creio que Deus vai levantar essa geração nesses dias. Eu acredito nisso. Senhor Deus, eu peço que o Senhor possa estar derramando sobre as nossas vidas uma intimidade tão grande, Deus, que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar, mas ao mesmo tempo, Deus, que nós ouvimos o que o Senhor tem para falar em nossas vidas, em nossos corações. Eu peço que o Senhor possa estar tirando de nós, Deus, todo um peso de cobranças de uma geração que só tem essa vontade de crescer e esquece do relacionamento com o Senhor.
Mas Deus, eu peço que o Senhor nos leve a um momento de intimidade e relacionamento tão grande com o Senhor, Deus, que nós vamos ser gratos ao Senhor por tudo aquilo que nós vivemos. Deus, nós somos gratos porque nós já fomos bebês boiando, e eu sou grato porque o Senhor sustentou as nossas testas com a sua mão. Eu sou grato, Deus, pelos planos que o Senhor derramou sobre as nossas vidas e sobre essa geração. Eu sou grato por cada fase das nossas vidas. Mas eu peço ao Senhor, Deus, eu clamo que cada vez mais o Senhor nos leve a um nível maior e mais fundo com o Senhor, sendo gratos todos os momentos das nossas vidas, tendo gratidão ao Senhor, mas ao mesmo tempo com essa gana e essa vontade de mudar sempre o ciclo das nossas vidas e ir sempre a um nível mais alto com o Senhor. Deus, eu agradeço por tudo aquilo que o Senhor já tem trabalhado nos corações desses jovens. Mas Deus, eu peço ainda que o Senhor acenda um fogo no coração de cada um de nós. Deus, eu peço que cada um, quando vê uma sarça queimando, ele não fique parado observando a sarça queimar, mas ele chegue perto e vá ao conhecimento de quem o Senhor é. Deus, eu peço agora que cada um de nós, Deus, o Senhor possa estar nos levando a um lugar de aceitação dos convites do Senhor sobre as nossas vidas. Até que um ponto, Deus, nós possamos chegar e ouvir do Senhor que nós somos amigos amados, que nós somos aqueles com quem o Senhor fala abertamente, sem mistérios, Deus. Leva-nos, Deus, a sermos essa geração e capacita-nos hoje, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Amém. afastando a escuridão e o terror como um rio furioso, invadindo as nações. O seu reino e seu governo sempre irão prevalecer sobre Satanás, sobre seus anjos, sobre as obras malignas, sobre seus encantos. Pois as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor, sobre a igreja. Há um fogo no arraial do inimigo,
de Judá, para consumir os lugares escuros. Nós oramos, Deus, por São Paulo, Brasília, pelo Brasil, pelas nações. Que seja cheio do fogo que sai dos olhos do leão. Pega a sua voz e ore. Judá está ungido e o fogo está caindo. O leão de Judá está ungido e o fogo está caindo. O leão de Judá está ungido e o fogo está caindo. O leão de Judá está ungido e o fogo está caindo. O leão de Judá está ungido e o fogo está caindo. O leão de Judá está ungido e o fogo está caindo. O leão de Judá está ungido e o fogo está caindo. O leão de Judá está ungido e o fogo está caindo.